quando o sofrimento dura tempo demais. Quando você se apaixona pelo seu sofrimento, quando você se relaciona com o seu sofrimento, quando você normaliza seu sofrimento, quando você pega a sua existência e acha que aquilo agora é parte da sua identidade. Eu sou doente, eu sou isso, eu sou desse jeito. Isso é o maior erro que a gente comete, é por isso que a gente passa décadas debaixo de uma coisa que Jesus poderia tratar, curar, transformar, mas Ele não faz, porque a gente chama isso para si como se fosse parte da nossa vida. E hoje, eu vou dizer para vocês e para você que vai me ouvir no YouTube depois, hoje eu posso dizer que mais da metade dos diagnósticos que nós temos hoje, mais da metade de transtornos mentais são apenas rótulos. A pessoa pega num momento difícil, foi declarada como depressiva, como bipolar, como tendo transtorno de ansiedade, mas era só o momento. Aí a pessoa joga aquilo para dentro do coração e carrega aquilo para a vida. Eu sou isso. E tem gente que caça isso, viu? Tem gente que corre atrás de doença. E tem gente que vai se enchendo de coisas para justificar a própria dor não tratada, não curada. Esse exemplo a gente vê na Bíblia, no Evangelho de Marcos. Eu já li esse texto tantas vezes, eu já preguei muito em cima desse texto. Mas quando eu vi esse texto essa semana, ele mexeu muito comigo por um motivo, porque duas pessoas vieram falar a mesma frase. Pastor, já dura tempo demais. Faz tempo demais que eu estou nesse processo. E o texto de Marcos 5, 24, diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Deixa eu só lembrar vocês que nós estamos falando de uma época que quando a Bíblia diz médico, era um sujeito que catava umas plantinhas, fazia assim, e fazia um chazinho e botava lá. Havia pouco conhecimento nessa área, muito pouco. E essa mulher, o que ela tinha de recursos, a maioria desses recursos que ela tinha talvez como herança dela, ela gastou tentando se curar. E os métodos daquela época, além do preconceito lançado sobre ela, fez com que ela sofresse muito mais do que você possa imaginar. Só que, tendo ela ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, Jesus estava no meio de uma multidão, e tocou na capa dele. Em algumas traduções diz, na orla do seu tecido. Jesus toca só nas vestes, ou a mulher toca só nas vestes de Jesus. Porque dizia, olha o pensamento dela, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei o quê? Isso é fé. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. O texto continua. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Agora deixa eu traçar um paralelo aqui. Jesus não estendeu a mão sobre ela, Jesus não a chamou, Jesus não fez uma oração, Jesus não pediu ao Pai. Ela foi quem teve a atitude e o poder saiu de Jesus e veio até ela. Olha que coisa extremamente importante para a nossa vida cristã. Às vezes o problema não é Jesus, somos nós que não buscamos como deveríamos buscar. Nós vamos... eu posso falar? Posso mesmo? Nós vamos sujando a palavra com outras coisas, enxertando a palavra de Deus com outras coisas, e no fim a gente não sabe mais no que acredita. A gente não sabe mais no que acredita, a gente mistura, a gente vai criando uma farofa religiosa em cima da palavra de Deus. Essa mulher não, ela só olhou para Jesus e pensou, se eu tocar, serei curada. Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Muita gente tocou Jesus, mas só para ela saiu poder.
Aí, o que acontece? Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Gente, 12 anos de sofrimento, numa época terrível, é tempo demais. Eu vou falar para vocês uma coisa que é minha experiência profissional. Para uma pessoa que tem depressão, 1 hora é tempo demais. 1 dia é tempo demais. Para uma pessoa que está fazendo um tratamento contra um câncer, um dia é tempo demais. Parece que o dia não passa, é muita dor, muito sofrimento. Para pessoas que estão com a mente totalmente embotadas, com preocupações, com pensamentos estranhos, ruins a respeito de si mesmo e dos outros, um dia, uma noite acordada é tempo demais. Imagina 12 anos. 12 anos. E essa dor ela tem poder de transformar sofrimento em normalidade. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, quantos de vocês conhecem pessoas que já se declaram doentes? Não, é porque eu tenho depressão, eu sou autista, eu tenho bipolaridade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque a gente normaliza, aceita. E ela não estava doente apenas, essa mulher, ela estava emocionalmente esgotada, socialmente isolada, eu vou mostrar por quê, e espiritualmente excluída. Porque na sociedade daquela época, era levado em consideração um texto de Levítico que dizia o seguinte: se uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, será impura, todo aquele que tocar nela será impuro. Eu dei uma cortada no texto para você entender. Ela sofria uma exclusão espiritual também por conta do que ela estava passando. Ou seja, ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia participar da comunidade, ela não podia frequentar uma reunião, ela só sofria, mais nada. Ou seja, ela carregava não apenas uma doença, ela carregava uma identidade de exclusão. Sabe que a gente ainda faz isso hoje? Olha para mim, você já se cansou daquele seu parente doente, que a doença faz com que ele reclame de tudo, ou ela reclame de tudo? Isso é doença, gente. Você já se cansou daquela pessoa que tem depressão, que você está ali toda alegre, e a pessoa chega toda negativa, sem vida, e você diz: eu não aguento mais isso? Calma, essa pessoa está doente. E a gente ainda exclui pessoas doentes do nosso meio. A gente ainda exclui da nossa existência. E é nesse momento que Jesus entra na vida dessa mulher. Timothy Keller escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. E nesse livro, que é esse livro aqui, ele diz que Jesus não veio apenas para curar sintomas. Ele veio para restaurar pessoas por inteiro. Então, Jesus não é aquela coisa de que eu vibro de alegria aqui e volto para casa doente. Não. Por um momento eu tive uma alegria, o meu sintoma desapareceu, depois eu volto para casa e está tudo do mesmo jeito. Não. Ele veio para restaurar a mim e a você por inteiro, e eu quero falar sobre isso hoje. Vamos orar? Pai, o Senhor é esse Deus fantástico, maravilhoso, extraordinário, Criador dos céus e da terra. O Senhor sabe tudo sobre nós aqui. O Senhor é o único que verdadeiramente nos conhece. Por isso, Pai, que essa palavra seja direcionada aos nossos corações e nós possamos ser restaurados por inteiro, corpo, alma, espírito, e nós possamos, ó Pai, receber das Tuas mãos, das mãos do Teu Santo Espírito, a transformação que nós precisamos, a cura que nós necessitamos, e termos aqui uma experiência com o Senhor profunda e maravilhosa. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.
Como eu disse no início para vocês, é comum a gente ver que existem dores que se prolongam por tempo demais. É gente que sofre por tempo demais. Você já se perguntou por que você ficou tanto tempo naquele processo? Você já se fez essa pergunta? Você já se perguntou por que você está caminhando por essa dificuldade há tantos anos? Você já se fez essa pergunta antes? Você já ficou preocupado, preocupada em olhar para Deus e falar: Deus, o que está acontecendo? Porque já fazem 8 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos que eu estou nesse processo e a coisa não melhora. Então alguma coisa em mim precisa ser tratada, curada, resolvida, para que eu tenha a minha saúde, seja ela emocional, física, espiritual, de volta. É por isso que a Bíblia faz questão de nos lembrar, dentro do contexto espiritual da palavra, que essa mulher havia 12 anos, ela vinha sofrendo. Gente, 12 anos, eu não conheço uma pessoa que passe por um sofrimento por 12 anos, que ela não tenha adoecido, além de fisicamente e mentalmente. É um contexto muito forte. E você vê que ela não é, na Bíblia ela não é chamada nem pelo nome, ela é definida pela dor. Uma mulher que sofre. A mulher doente, a mulher difícil, o homem doente, o homem difícil, o homem complicado. Ninguém se preocupa em se tratar. E é isso que acontece. A pessoa deixa de ter um problema e faz o que, igreja? Passa a ser problema. Agora, você não tem um problema. Agora o problema é você. O problema é você. Ah, eu sou ansioso, eu sou quebrado, eu sou assim mesmo, nada para mim dá certo, nada funciona, as coisas não andam. Você se definiu, você antes tinha um problema, agora você passou a ser o problema, você personificou isso na sua existência. E essa mulher era apenas alguém que tinha uma doença, mas ela havia se tornado a mulher do fluxo de sangue. Até hoje nas nossas igrejas, quando alguém vai falar sobre esse texto, define: hoje eu vou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Isso acontece com muitas pessoas hoje. Traumas se tornam identidade. Erros se tornam definição pessoal. Dores se tornam narrativa de vida. Eu sou essa pessoa, olha, eu sou assim. Aí essa dor vai mudando o seu gosto, você vai trazendo ideias, você vai trazendo formas para a sua mente, porque você precisa justificar o que você sente, mas na verdade o que você carrega é uma dor que não foi curada, é uma doença que não foi tratada. Mas a Bíblia, ela diz para mim e para você, que em Cristo tudo é diferente. É por isso que a gente lê em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo: se alguém está em Cristo, qualquer pessoa nesse mundo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, inclui adoecimentos, problemas, transtornos mentais, todo tipo de dificuldade, tudo isso passou, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, porque Jesus não trata apenas sintomas, ele redefine identidades. Você não é sua doença. Você não é sua doença. Essa semana eu sofri muito com dores na coluna, e aí, tudo que eu ia fazer, eu gemia. E é muito engraçado, porque é tão involuntário. Eu sentava, ai. Eu levantava, eu mexia, andando de carro, o carro passava numa lombada, Quem já teve dor na coluna aqui, na lombar? É desse jeito, vocês sabem como é. E aí, eu ia dormir, virava para um lado, virava para o outro, Aí de repente as pessoas começaram a olhar para mim e ficavam em volta: cuidado, 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 cuidado. Tipo, não balança muito não que você vai gemer. A gente precisa aprender a lidar. Eu aprendi uma coisa muito importante nessa vida. Deus age com os meios
usando médicos, pessoas, profissionais, e ele age sem os meios quando ele faz o milagre. E aí eu aprendi uma coisa que essa mulher ensina muito forte, e eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Religião não cura. Somente um encontro real com Cristo cura. Nós temos aqui uma placa que, aliás, é nova, não sei se vocês repararam, nossa nova placa na porta da igreja, apenas para nos identificar como um corpo, uma parte do corpo de Cristo, que somos um povo de denominação evangélica, mas não é esse nome que nos define. O que nos define é a nossa vida com Cristo. O que nos trata é a nossa vida com Cristo. O que nos transforma é a nossa vida com Cristo. A Igreja Batista da Fé é apenas um lugar onde nós nos reunimos e nos identificamos como família, família de Deus. Mas veja bem, não é a religião, não é a placa. Essa mulher, ela estava dentro de um sistema religioso que não a restaurou, pelo contrário, a excluiu. Jesus confronta esse tipo de espiritualidade. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus diz assim: vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Deus não está caçando perfeição, mas Ele está caçando gente que se entregue verdadeiramente a Ele. Ele está buscando pessoas que realmente se dediquem a Ele. Lá no seu trabalho, Deus quer ver você ser um testemunho vivo dEle. Na sua casa, na sua história, com seus amigos, com todos, Deus quer ver isso. E aí, quando a gente não tem Cristo, tem só religião, a gente tem apenas um rótulo. A gente carrega culpa, a gente se exclui. Mas Cristo é diferente. Cristo acolhe, restaura, aproxima, transforma. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, se você puder, esse tem para baixar no Google, tá? Ele disse o seguinte: a religião pode oferecer regras, mas apenas Cristo oferece redenção. Ah, então eu não preciso vir na igreja? Calma, gente, nossa, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Aqui é o nosso lugar, amém? E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que Jesus disse? Ali estarei. Imagina se Ele não está aqui agora, nesse momento, com todos nós reunidos aqui. Só que eu preciso que você aprenda uma coisa rápido, muito rápido na sua existência de fé. Eu quero que você entenda que a fé também nasce no limite do esgotamento físico e emocional. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente diz que acredita em Deus, mas vai até as últimas consequências, humanamente falando, tentando resolver um problema que, se você tivesse orado, buscado a Deus, você teria resolvido muito cedo. Mas buscado com fé, não, a gente vai no limite do nosso esgotamento. A gente quer lutar com as nossas próprias forças. Nós queremos resolver com o nosso próprio braço. E isso não resolve nada. Foi o que aquela mulher fez, era o que ela tinha às mãos. Diz a Bíblia que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Não pense você que quando eu fui ao médico eu não orei antes. Eu orei. Eu nem queria ir nesse médico. Nem queria ir. Aí eu recebi uma bronca de uma pessoa: vai logo! Deus põe gente para danar com você, diga amém. Porque Ele está te mostrando o caminho e você não vai. Aí se alguém danar com você, fala assim: é Deus, amém? Vai logo. Eu fui, foi uma bênção. Ele já falou logo: já vou lhe dar logo uma injeção que você vai sarar rápido. Eu falei: ô Jesus. E foi bom que eu já saí de lá saltitando. É dessas coisas que eu estou falando. Ore, busque, vá atrás, resolva. Não procrastine, sabe? Deixa eu passar uma coisa que é fruto de experiência para vocês. Isso aqui é muito importante. Atenção, você que não gosta de médico, não gosta de tratar, não gosta de orar. Viver no limite pode ser um lugar perigoso ou
pode ser um lugar de transformação se você se render ao processo. Se cuide, se trate, busque a Cristo. Cuidado com essa vida no limite. Lá em Marcos 5, diz que aquela mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, olha o pensamento dela, perfeito, perfeito. Ela diz assim, se eu apenas, isso aqui é fé, isso é fé. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Isso é fé. Quando você está aqui, você diz, se eu apenas erguer minhas mãos e clamar de todo o meu coração a Deus, Ele vai me responder. Isso é fé. Isso é fé. Ela ouviu sobre Jesus e foi lá. A multidão não deixava ela chegar perto. Ela falou, não preciso chegar perto. Você não precisa fazer 40 dias de não sei o quê. É só você orar. Eu sei que a gente faz projetos. Essa semana nós fizemos 7 dias orando e buscando, porque é importante ter isso, mas é a fé que move o processo. E olha que interessante, a fé dela não nasceu de um ambiente ideal, nasceu no meio do colapso total. Eu não sei você, mas eu sou facinho com Deus. Deus não precisa apertar muito comigo não, apertou já, oh misericórdia Senhor, não quero, para que eu vou ficar sofrendo? Mas tem gente que precisa chegar num colapso total para poder entender que só Deus, em Cristo Jesus, é a solução para a vida. Você precisa chegar num absurdo de ver tudo desmoronar, cair, para você entender, para cair a ficha. Você fica ouvindo a opinião de um, a opinião do outro, mas você não ora, não busca. E aí, a gente vê no testemunho dessa mulher que a fé verdadeira, ela ultrapassa barreiras internas e externas. Isso é fé, gente. Eu tenho uma dor, mas eu tenho uma fé. Eu tenho um Deus. Isso ultrapassa tudo. Todas as barreiras. Talvez nesse momento você precisa estender sua mão e dizer assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai curar essa pessoa que eu amo. Você já parou para pensar nisso? Que talvez você só precisa fazer isso. Senhor, o Senhor vai colocar a tua mão, eu creio. E o Senhor vai trazer a resposta que eu preciso. Porque nós nos negamos muito a fazer algo assim, porque parece que a gente crê, mas não crê. A gente crê desacreditando. Porque se eu creio, o que eu vou perder se eu, de todo o meu coração, clamar a Deus? Nada. Eu só posso ganhar. Chega lá, olha que gesto simples. Chega lá, põe a mão na cabeça da pessoa e diz assim, em nome de Jesus, eu creio que você será totalmente restaurado. O que isso te custou? Nada, mas a fé moveu algo sobrenatural. Para tocar em Jesus, ela precisou romper com o medo, a vergonha, a culpa e a condenação social. Você precisa romper com o quê? Talvez você precise romper com a sua incredulidade. Você precisa romper com o seu ceticismo, com a sua falta de fé. Talvez você precise romper com isso e simplesmente ir lá e orar. E acreditar. E crer que é possível. Eu já orei por pessoas que pediram oração e eu orei de todo o meu coração. Mas eu tive a sensação de que a pessoa só falou assim, tá bom, saiu. Para ela, e eu não posso ser a sua fé. É você que tem que ter fé. Eu posso estimular a sua fé, orar por você e estimular a sua fé. Ah, pastor, mas eu conheço ali a irmã Mariinha, que a gente chega lá e ela... E o trem resolve.
E quem anda atrás, por favor, nada contra irmãs de oração, são uma bênção. Principalmente essas que se voluntariam para terem um ministério a um preço muito alto. Mas o problema são as pessoas que vão atrás, não de viver uma fé com Jesus, mas de ter uma resposta fácil. Ter uma resposta fácil. Na carta aos Hebreus, a Bíblia nos diz que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, leia, é obrigatório, é necessário que aquele ou aquela que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No culto passado eu fiz alguns apontamentos aqui. Nós temos aqui nesta igreja pessoas que estavam literalmente condenadas por uma enfermidade, pela medicina, por uma situação, por uma dificuldade, e oraram e clamaram a Deus e se reergueram. Mas precisou chegar lá. Fé, gente, não é só você falar que acredita, você tem que vencer essas barreiras dentro de você. Eu acho interessante, eu vou citar um psicólogo aqui, vocês não estranhem a citação. Ele foi o criador da abordagem centrada na pessoa, Carl Rogers. Ele disse que, autor desse livro, Tornar-se Pessoa, ele disse que a mudança acontece quando a pessoa tem coragem de se aproximar da verdade. Eu gosto dessa fala porque com Jesus é a mesma coisa. A mudança acontece quando você tem coragem de se aproximar dele, que é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, Carl Rogers não está de todo errado, não. A mulher se aproximou, gente. Ela acreditou. Ela creu. Com dor, com fluxo de sangue, excluída, do jeito que estava. Ela falou, se eu tocar ali nas vestes dele, está tudo resolvido. Agora vem a verdade das verdades, prepare-se. Que agora nós vamos separar como é que fala, Enzo? O cabrito das ovelhas. Nem todo contato com Jesus é experiência com Jesus. Você pode vir aqui, cantar, orar, ouvir a palavra, gostar. Isso é um contato que você está tendo com a palavra de Deus, com Jesus. Mas se o seu coração não está disposto a se abrir para o Espírito Santo, esse contato nunca vai se tornar uma experiência com Jesus. Há uma diferença. É por isso que tem gente que vem aqui em outras igrejas por 1 ano, 5, 10 e continuam sendo as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Porque nem todo contato com Jesus é experiência com Jesus. Não é. E aquela mulher toca. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Eu acho interessante, né? Todo mundo tocando em Jesus, aquela multidão. Mas uma pessoa teve fé suficiente para acreditar que Jesus poderia mudar sua história. Essa é a diferença. Aprenda. Existe multidão que encosta, chega perto, chora. Mas poucos têm uma fé que acessa. E é isso que você saiu da sua casa, você veio até aqui, você ouve a palavra, deixa isso entrar no teu coração. Viva essa fé na sua história, no seu contato com as pessoas, acredite, creia, busque, ore, veja a transformação na sua vida. Tenha uma fé que acessa. Tenha uma fé que acessa. A fé dela não era perfeita, ela não era perfeita, mas ela soube, naquele momento, que Jesus era a única resposta que ela podia ter. Isso fez uma mudança, porque
Experiências com Jesus produzem cura integral e o fim do sofrimento. Tem uma história que eu conto aqui, só para vocês entenderem que às vezes o fim do sofrimento não é apenas a solução do problema. Porque muita gente resolveu o problema e continuou sofrendo. Sabia disso? Tem gente que o problema já está lá no passado, o problema já mudou de endereço. Para alguns o problema mudou de país, mas a pessoa continua doente. E eu já contei uma historinha para vocês, né, de que, ela é uma história muito conhecida, mas deixa eu repetir porque ela exemplifica bem, né? Diz que o pastor estava na porta da igreja e um dos irmãos veio chegando triste. E o pastor perguntou: meu irmão, por que você está triste? Ele falou: meu irmão, lá em casa a coisa está difícil. A mulher é rixosa, os filhos desobedientes, as contas estão atrasadas, está faltando tudo, eu não sei o que fazer. Aí o pastor falou assim: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto de oração. Vamos orar uma semana e vamos ler o Salmo 91 todos os dias e vamos orar uma semana e Deus vai transformar essa situação. E ele disse: tá bom, pastor, vamos fazer. Passou uma semana, lá vem o irmão, chegou todo alegre na igreja. Aí o pastor ficou feliz e virou para ele e falou assim: irmão, deu certo? Ele falou: deu, pastor. E como estão as coisas? A mulher está rixosa, os filhos estão desobedientes, as contas estão atrasadas, a vida está difícil, mas eu estou renovado. Porque a questão não são os outros, é você. É você e o quanto você deixa que a vida te afete. Se a vida afetar você, você não resolve o problema, você não se cura, você só adoece. Se a vida parar você, você não cresce. A questão não é o que está em volta de você, a questão é o que está dentro de você. Para aquela mulher, a questão não era aquela multidão, não era nada daquilo, a questão era ela. Ela tinha um problema, ela precisava resolver aquilo. E ela foi lá e resolveu. A vida dela continuou. Quem não gostava dela, continuou não gostando. Os problemas que ela tinha para resolver continuaram lá. Mas ela foi curada. E ela recebe uma palavra de Jesus extremamente importante. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Deixa eu falar essa última frase, profetizando sobre vocês. Vá em paz. Vá em paz e fique livre desse mal. Vá em paz e fique livre desse mal. Meu querido, a palavra salvou não significa apenas cura física. É também restauração, libertação e reconciliação. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por todos os corações abertos para a Tua palavra que se encontram aqui nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos mostre o caminho para a nossa cura, transformação, mudança de vida. Somos nós, Senhor, não são os outros, somos nós que precisamos ser curados. Somos nós que precisamos ser tratados. Somos nós que precisamos ser transformados. E que a Tua palavra nos alcance e todos possam ver em nós um milagre acontecer. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.